Olá pessoal, desculpa aí, né? Tava carregando um vídeo aqui, teve outro que eu perdi, não consegui recuperar mais. Então, por isso que deu uma atrasadinha aqui, que ele tava carregando o vídeo. Então, vamos lá, né? Desculpa aí pelo todo, né? Não sei nem como é que tá sendo para vocês aí essas aulas por vídeo, né? Daqui a pouco tá incômodo para um bocado de gente assim. Eu também já tô meio incomodado já, né? Mas vamos lá, né? Vou ver aí o que é que acontece mais para frente. Bom, eu estava falando quanto a essa questão da gente entender que o que está mandando pressão para determinado sistema é a altura dessa coluna do fluido que tem sobre o ponto de análise. É porque vocês não veem na casa de vocês, né? Mas o que está regulando essa pressão aí é o nível do reservatório que tem sobre a casa de vocês. Eu não sei se alguém já morou em prédio e já teve a experiência de morar no último andar desse prédio e no andar mais do primeiro andar, né? No mais baixo. Eu já tive a oportunidade de ir nos dois. Vocês vão perceber que a pressão que tem no andar de cima normalmente é muito mais baixa do que nesse aqui que tem no ponto de baixo. A pressão normalmente no que está no primeiro andar é muito mais alta, porque o que está garantindo a pressão sobre ele é o reservatório de água que vocês vão ter lá na parte de cima do prédio de vocês, entende? Então, normalmente, quando vocês estiverem dimensionando um edifício ou algo assim, vocês vão ter que se preocupar lá com essa diferença de nível, né? Do reservatório até algumas estruturas hidráulicas que vocês tenham no último andar, de modo que você garanta uma determinada pressão para isso. Mas vocês vão estudar isso em instalações hidráulicas, sanitárias e prediais, né? De modo que você contemple seu sistema. Em sistema de combate a incêndio é a mesma coisa. Às vezes a gente tem que identificar o ponto hidraulicamente mais desfavorável que vocês vão ter no sistema, né? Então, aí o pessoal pode, se eu tenho o meu prédio aqui, vamos ser um determinado centro comercial, né? E ele avalia que o ponto hidraulicamente mais desfavorável, a gente poderia imaginar que estaria no andar mais próximo do reservatório, né? Mas às vezes ele não está porque às vezes você tem sua tubulação caminhando mais até chegar em determinado trecho. E esse caminhamento, você perde pressão até a água chegar lá também. Aí, às vezes, acontece desse seu ponto mais desfavorável, ele está em outras condições que você não esperava, né? E assim, normalmente, a gente precisa calcular tudo para identificar corretamente. Então, tem um colega de vocês que trabalha com um sistema de combate a incêndio e talvez ele entenda bastante aí dessas características. Mas quando a gente estiver mais para frente, quando vocês pegarem instalações hidráulicas, sanitárias e prediais, vocês vão estar calculando, né, melhor essas características aí. Mas a hidráulica já dá um conhecimento para que vocês entendam o porquê disso está acontecendo, né? E quando a gente estiver tratando de hidrodinâmica, a gente vai avaliar mais essas questões de perda de carga e talvez fique mais claro de vocês identificarem. E tudo isso vai estar relacionado com aquelas equações de continuidade e Bernoulli, né? Mas voltando aqui para a hidrostática, que é nosso fluido aí em repouso, né? Tipicamente, deixa eu retornar aqui para essa parte. Bom, então, independe da forma, isso a gente já viu. Se a gente quiser analisar essa diferença entre dois pontos, só tem que considerar a lâmina d'água que está sobre ele, é isso que está querendo dizer essas figuras. Eu estou deixando mais meu rosto porque isso aqui a gente já viu, né? Muitas coisas, eu estou tentando dar mais exemplos práticos assim, ou de algo que fique fácil de vocês visualizarem, para vocês verem o que vocês estão fazendo com essas características, né? Aí, como hoje é revisão, eu tentei colocar algo mais assim, pensar em falar algumas situações mais cotidianas, né? Para ver se fica mais visível para vocês, apesar de eu não saber se isso está chegando para vocês da forma que eu gostaria, né? Mas é a vida. Vamos lá, então. A gente já viu que a diferença de pressão entre dois pontos lá é o peso específico vezes a altura entre eles. É essa característica que está dizendo. E isso é o que eu estava falando para um prédio, por exemplo. Então, imagine que aquele Hzinho ali, ó, que tem na da esquerda,
seja aquele seu primeiro andar do prédio e você tem uma coluna de água maior sobre ele, né? Então está chegando uma pressão maior lá embaixo. Aquele do meio ali, vamos supor que seja o prédio, um andar que esteja no meio do prédio de vocês, né? E você tem uma altura menorzinha ali. Então, vai ter uma pressão menor chegando naquele do meio. E o outro, uma altura, vamos supor que aquele da terceira fosse uma altura menor ainda, né? Então, que ele fosse o topo lá do prédio de vocês, o último andar. Então, a diferença de nível do reservatório de água até o ponto de consumo seria menor do que os outros. E assim, a carga de pressão sobre ele seria ainda menor. É claro que aí ele está explicando outras coisas, mas eu estou tentando resgatar para algo que talvez chame um pouco o visual de vocês para entender do que se trata essa parte de hidrostática, né? Então, quando a gente trata de hidrostática, a gente pensa logo isso. Maior profundidade, maior pressão. Na superfície, então quer dizer que na superfície ele está sujeito à pressão atmosférica. Então, se o H é zero, a gente não tem pressão naquele ponto. A pressão que estaria sobre aquele ponto, imagine que aqui ó, é onde começa meu líquido, né? Aqui é meu reservatório, daqui até embaixo. Daqui para cima tá para a atmosfera aqui, tá pelo ar que nós respiramos. Essa parte aqui, ó, daqui para cima, tem uma quantidade de fluido sobre ele. Só que o fluido é o ar, né? É oxigênio, nitrogênio, entre outros. Se vocês quiserem pesquisar aí, vocês vão ver que a massa específica desses gases é muito baixa. Então, por ela ser baixinha assim, ela não vai estar causando muitos efeitos e, tipicamente, a gente despreza ela em nossos cálculos, né? A gente normalmente calcula a pressão a partir desse fluido aqui que ele vai estar exercendo sobre o sistema de vocês. Mas, claro, se vocês quiserem saber a pressão total, né, vocês considerariam aqui essa diferença de altura aqui, ó. Essa diferença de altura, vamos supor que aqui é o líquido, daqui para cima a atmosfera, né? Isso vai ser importante entre outras características. Vamos dizer, à medida que você está subindo de altitude, né? O que é que está acontecendo quando eu subo de altitude? Eu estou reduzindo pressão, porque aqui tem essa coluna de massa de ar sobre a gente. Quando eu venho para esse nível aqui, essa coluna de ar, né? Quando eu subo para outro nível, uma coluna de ar um pouco menor, e assim você vai ter o quê? Pressões menores à medida que você está subindo de altitude, não é isso? E aí a gente vai ter algumas variações. Vamos supor no Equador lá, que o pessoal vai e não consegue respirar direito, né? Imagine que você quer cozinhar um ovo lá, algo nesse sentido. Sua água lá, vamos dizer que ela entra em ebulição a 60 graus Celsius, 70 graus Celsius, algo nesse sentido. Então, se você for cozinhar um ovo lá, você vai demorar muito mais do que aqui, onde a gente está, né? Perto do mar, porque aqui sua água só começa a passar do estado líquido para o estado gasoso quando a gente está em 100 graus Celsius. Então, você vai estar colocando esse seu sistema sobre uma maior carga de temperatura, né? Antes dessa sua água começar a passar para outro estado, entende? Então, quando a gente começa a visualizar essas coisas, né? Vai surgindo diversas outras. Isso eu pensei do nada, né? Mas não sei se chegou para vocês aí o que eu estava querendo dizer. A ideia é um pouco essa. Vamos para frente. Bom, então a gente tem essa pressão absoluta, pressão efetiva e essa pressão efetiva negativa. Então, imagine lá que a gente pode adotar alguns sistemas de referência, né? Quando eu quero adotar lá meu sistema de referência, a pressão atmosférica normal. Então, que esse seja meu sistema de referência. Eu tenho essa pressão negativa que ele fala, normalmente, quando a gente tem a nossa pressão abaixo dessa pressão de referência, entende? Então, vamos supor que você propôs um sistema e sua pressão ela cai abaixo desse sistema de referência. Aqui você tem uma pressão negativa. Mas, em tese, se sua pressão sai do zero, né, você só teria pressões positivas, né? Acaba que isso, às vezes, confunde um pouco, mas é para ser mais ou menos assim. Bom, é o que eu estou dizendo. Quando você tem referência zero absoluto ou vácuo, então você vai ter essa pressão absoluta e ela vai ser sempre positiva, né? Mas a gente representa ela em uma determinada escala efetiva.
Essa efetiva que ele chama aí é aquela manométrica que vocês vão calcular quando utilizarem aqueles equipamentos. A absoluta ATM aqui, você vai ter aquela determinada pressão atmosférica em determinado sistema, né? Tem essa figura para representar um pouco isso. Então, quando você adota como referência a atmosférica local, quando ela cai abaixo dessa atmosférica local, ele vai ter ocorrendo essa pressão que a gente chama de negativa, né? Pressão negativa. E aqui vocês têm esses valores, né? Mais uma vez, teve um colega que teve uma dúvida aí. Você está vendo 14,7, cadê? 39,1, uma atmosfera, 760 mmHg, 10,34 metros de coluna d'água. Tudo isso é um mesmo valor, só que ele está representado em unidades diferentes, né? As mais usuais aí são essa PSI, cadê? Atmosfera, mmHg e quilopascal e metro de coluna d'água, né? Tipicamente são as que a gente mais utiliza. Mas o que vocês têm que verificar é só que elas estão representadas em unidades diferentes, mas estão lhe dizendo absolutamente a mesma coisa. Bom, a gente tem essa pressão em nível do mar e essa pressão atmosférica local, a gente vai ter algumas diferenças quando vocês estiverem tratando de sistema de bombeamentos, por exemplo. Isso vai ser um pouco importante, então a gente vai ter que calcular algumas coisas em função da altitude no qual está implantado o seu sistema, quando a gente estiver tratando bem de cavitação, né? Porque aí a gente vai ter algumas alterações quanto à pressão de vapor. Aí o colega perguntou, pressão de vapor tem algo a ver com Reynolds? Aí, em tese, não tem, né? Tem, não tem quando a gente estiver tratando do fluido. Mas a pressão de vapor de vocês vai estar variando mais em função da temperatura de vocês, né? Temperatura e, se eu não me engano, altitude. Então, temperatura e altitude é o que ela vai estar variando aquela sua pressão de vapor. Ela vai estar propondo diferenças nela, né? Só que, claro, vai entrar naquela questão do número de redes lá quando a gente está avaliando as nossas tubulações. E beleza. Bom, a gente tem essas pressões atmosféricas aí com barômetro e a que vai importar para a gente mais é essa aí com manômetro, né? Que foi o que a gente avaliou lá em algumas aulas. Essa figura aqui é interessante justamente porque disso, ó, a pressão que está dando lá para vocês no ponto de saída onde você está consumindo a água é aquele H3 ali, né? É aquele H3 que é justamente da superfície do líquido até a altura do ponto de saída dele. Então, tem que lembrar um pouco isso aí. O que dá a carga de pressão é essa diferença do nível d'água até o ponto onde eu estou consumindo. Então, se eu estou consumindo aqui, quer dizer que a altura é até esse ponto. Se eu estou consumindo aqui no chuveiro, né? O chuveiro está nesse ponto aqui, a pressão que chega é a diferença de altura entre esses dois pontos aqui. Então, vocês têm que perceber essas variações aí. Bom, se alguém tivesse alguma dúvida dos exercícios, eu falaria aí, né? Mas adiantar logo eles aqui, que essa parte era para ser bem simplesinha, né? Teorema de Pascal, a gente vai ter essa distribuição integral aí, né? Sobre um determinado sistema e tem essas relações aí, alguma prensa hidráulica, algo nesse sentido. Você tem uma força, o S1 representa uma área 1, uma força 2 em uma área 2. Para isso estar em equilíbrio, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Só que o seu A1 tem uma área bem menor, né, do que esse outro 2 lá de vocês. E quando você impõe uma determinada força, você consegue elevar algo um pouco maior, porque isso é distribuído em uma área um pouco maior, né? Essa sua força que está sendo aplicada e, consequentemente, uma força aplicada por uma área, ela é o que a gente conhece sobre pressão, né? Imagine que ali tem um cilindrozinho, quando você impõe uma força sobre aquele cilindro, você está fazendo uma força sobre essa área desse cilindro. Força sobre área é a nossa pressão, né? Então, esse acréscimo de pressão que você vai ter, ele vai ser igual em todas as partes desse sistema que você tem aí. E no fim, você vai ter aquela relação F sobre área 1 é igual a F sobre área 2. Né? Aí fez uns exercícios, eu acho que a gente fez alguns deles, mais para vocês verem como é que deveria ser feito.
Não, em alguma aula tem como é que foi feito boa parte deles, né? Adiantar, porque a aula já está bem no fim aqui já. Manometria, que foi outro assunto dos mais importantes dessa primeira área, né? Então, vou voltar nele aqui. Então, a gente tem manometria. Eu vou passar até direto para o fluido, ou para o exemplo prático, né? Mas esse da esquerda aí, você tem um ponto A, você tem um H1, esse H1 tem um determinado fluido manométrico naquele trecho, e o H2, aqui você vai ter outro fluido manométrico no mesmo trecho. O que ele quer dizer aí, basicamente, e que espero que você já tenha entendido, né? Que o que está dando a carga de pressão, se o fluido está conectado, né? Se o fluido está totalmente conectado aí, todos estão conectados, em uma mesma horizontal, o mesmo tipo de fluido, se ele estiver interligado, né? Ele apresenta a mesma pressão. Então, quando você faz essa voltinha aí, a sua altura, ela começa a computar a partir do ponto que ele se encontra com o outro fluido, né? Nessa transversal de mesma massa específica. E a partir desse outro ponto, você começa a computar a nova altura dele. Então, provavelmente eu tenho mais na frente algo mais detalhado sobre isso. E o sentido, né? Esse da esquerda aí, eu começo PA para baixo positivo, para cima negativo. Então, eu posso falar PA mais P1, P específico 1 vezes H1, menos P específico 2 vezes H2, é igual a um PB, que suponha que esse PB estivesse lá em cima, né? Isso aqui é uma pressão atmosférica e você lá considera zero, né? No fim das contas, vai ficar peso específico, quando passa o H2 vezes o peso específico 2 para o outro lado da equação, ele vai ficar positivo, né? E o peso específico 1 vezes H1, quando ele passa para o outro lado da equação, ele vai ficar negativo. E assim você vai ter peso específico 2 vezes H2 menos peso específico 1 vezes H1. É igual a essa pressão no ponto A. E assim vocês encontram essa pressão ao qual está sujeito o ponto de vocês, né? Mais para frente tem algo mais detalhado, a gente vai ver um pouco ele lá. Bom, a gente já viu que a hidrostática vai estar estudando esse nosso fluido em repouso. Bom, essa resultante você vai ter nesse esforço de compressão, a gente já viu essas características. Princípio fundamental da hidrostática lá, a gente já viu nossa lei de Stevin, e essa nossa lei da conservação da energia de Bernoulli, ela chega em diversas coisas, viu? É uma das equações mais importantes que vocês vão ter aí, é essa nossa equação de Bernoulli, essa nossa equação de conservação de energia. Ele está considerando lá, como o nosso sistema está em repouso, ele considera as velocidades como se fosse zero, né? Se seu sistema está parado, não tem velocidade de um lado e de outro. Então, se velocidade é zero, vai ser dada em função, basicamente, de questões de posição e pressão. O Z1 é uma posição, uma cota, né? Em qual se localiza. Imagine que o seu Z2 está em outro ponto. Então, isso aqui seria um Z1 e o outro Z2, né? O daqui está sobre uma pressão, o daqui está sobre uma outra determinada pressão. E a diferença de pressão entre eles é basicamente o peso específico vezes essa altura que você vai ter aí entre esses pontos que você deseja analisar. Bom, com essas equações a gente consegue descobrir a pressão em determinado ponto qualquer. A gente já viu várias vezes esses aspectos aqui. Vou adiantar para a parte mais interessante. Tem aí as mesmas unidades de pressões, né? Então, a pressão com unidades diferentes, o mesmo valor, vamos dizer, como se aquele estivesse representando a mesma característica do seu sistema, mas com unidades diferentes, né? Então, ele está te dizendo a mesma coisa com unidades diferentes. Bom, a pressão aí manométrica é dada em função da massa específica vezes gravidade vezes altura, só que massa específica vezes gravidade é o nosso peso específico, né? É o que tipicamente costuma utilizar. Bom, vocês vão ter... isso aí foi naquelas considerações que eu estava falando, que tem um nível de referência e você pode analisar a sua pressão entre esses diferentes níveis, né? Se você estiver comparando em relação à pressão atmosférica, se sua pressão fica abaixo dessa pressão de referência, você vai ter uma pressão negativa. E aí a gente tem alguns equipamentos para medir
essas pressões que a gente tem como negativo. Vocês vão ter lá vacuômetro, entre outras características aí que vão ajudar a medir algum sistema. Bom, a gente vai ter tipicamente esses manômetros ajudando a gente a medir os sisteminhas da gente. O manômetro de tubo piezométrico foi bem aquilo que eu falei quando estava falando da equação de Bernoulli, como se implantasse esse equipamento naquela rede de abastecimento de água e o nível que sua água chegaria nesse tubo implantado na rede seria a pressão ao qual está submetida ele, né? Se ele chegou nesse nível, você computa a altura daqui até esse ponto, vezes o peso específico, você vai ter a pressão ao qual está submetida esse ponto de análise aqui, bem facilmente. Só que ninguém faria isso numa rede, né? Sairia muito dispendioso você criar uma tubulação gigantesca lá só para medir a pressão. E aí a gente vai utilizar outros tipos de manômetros, outros tipos de medidores de pressão. Bom, tem esse piezômetro que é o mais simples, que foi esse exemplo que eu falei para vocês. Basicamente, vai ser essa diferença de altura aí do ponto A até aquela superfície lá onde se encontra com a atmosfera. Então, o peso específico, que é um fluido manométrico só, né? O peso específico desse fluido vezes essa altura já vai lhe dar direto a pressão no ponto A. Só que isso seria o caso mais simples de vocês. Não é uma situação que vai estar ocorrendo, né? Nesse caso aí, você tem PA e PB, você pode conseguir a diferença de pressão entre esses dois pontos. Se você quiser a diferença entre PA e PB, a gente já cairia direto, né? E seria peso específico vezes a altura ali, a diferença de altura entre A e B, né? Talvez acabe logo adiantar essa parte para ver se chega em algo mais interessante aqui. Bom, o tubo em U aqui já começa a ficar mais interessante porque a gente tem dois fluidos manométricos. Então, aquela linha que liga B a C, então naquele ponto ali, ó, você tem um ponto de interligação, que é o mesmo fluido manométrico, e já que ele está interligado, né, por um mesmo sistema, os pontos B e C, eles estão sobre uma mesma pressão. Então, a nova altura que eu preciso calcular, ela vai ser referente àquele do ponto C até o ponto D. Se eu quiser saber a pressão no ponto B, se eu sei a pressão no ponto B e eu quero saber a pressão no ponto C, eu nem preciso calcular. Eu já lhe digo direto, se eles estão na mesma horizontal, conectados por o mesmo fluido manométrico, a pressão em B é igual à pressão em C, sem cálculo nenhum, né? Diretamente você já sai só pelo entendimento que, por estar interligado por o mesmo fluido, a pressão vai ser a mesma, numa mesma horizontal, porque a gente já viu que o que dá pressão em determinado sistema é a quantidade de líquido que tem em determinado ponto de análise. Se eu estou analisando numa mesma linha, esses pontos estão sobre a mesma pressão. A ideia é um pouco essa. Bom, eu vou pular para a parte que tem o desenhozinho que explica tudo isso, né? Para ver se a gente ainda chega no outro assunto lá. Não vou falar desse inclinado agora não, porque eu nem vou abordar ele lá na prova, mas... era isso aqui que eu queria chegar. Ó. Bom, o principal aí, você quer saber a diferença de pressão entre dois pontos. Essa figura é o que explica praticamente tudo aí para vocês dessa parte de manometria referente a como vocês podem calcular essa diferença de pressão entre esses dois pontos. Bom, você tem um ponto em A e você quer saber a diferença de pressão entre A e B, né? E você tem diversos fluidos manométricos representados por essas cores diferentes, aí essa cinza, preta, essa rachurada, entre outras. Bom, você tem que analisar a altura até o ponto que interliga com outro fluido manométrico, né? Então, quando você analisa esse trecho H1, ele interliga com aquele fluido um pouco mais escuro ali, né? Mais escuro. Então, esse H1 vezes o peso específico de H1, isso aqui vai dar essa pressão até aquele ponto inferior ali embaixo. Como ele está descendo, a gente assume que é um sinal positivo, né?
Quando chegou nesse fluido escuro, a gente tem que traçar uma horizontal onde o fluido escuro ele corta o outro lado lá. Então, se vocês perceberem, o outro lado, o fluido mais escuro, ele está mais abaixo, né? Então, a gente ainda vai continuar analisando esse nosso caminhamento, né, desse sistema, dessa primeira coluna. Então, vai ser positivo de novo, né, mais peso específico 2 vezes H2. Beleza, quando eu fui para a segunda coluna aí, agora eu tenho que avaliar subindo. Eu estou avaliando no sentido crescente, né? Quando eu estou avaliando no sentido crescente, eu assumo que o sinal é negativo. Aí fica menos peso específico por 3 vezes H3. Quando eu faço a ligação lá, chegou no outro fluido manométrico, passa uma transversal, essa transversal chega no outro lado, eu sei que no outro lado está sobre a mesma pressão, no mesmo ponto, o H4 agora eu analiso descendo. Se eu estou analisando o H4 descendo, a gente vai considerar o quê? Que ele é positivo, né? Então, tem peso específico 4 vezes H4. Traço outra transversal, quando ele liga com o fluido manométrico seguinte, e vejo que agora eu vou ter que analisar subindo novamente. Subindo, a gente considera negativo, peso específico 5 vezes H5, e por fim, eu ainda estou analisando subindo, peso específico 6 vezes H6. Tudo isso vai ser igual a um PB, né? Se eu quiser saber a diferença de pressão em PA menos PB, eu puxo o PB para o lado da esquerda e os demais termos, né, que eu tenho os valores conhecidos, para o lado direito da equação, e vocês vão obter aí facilmente a diferença de pressão entre PA e PB. Bom, esse manômetro metálico de Bourbon, a gente vai ver aí na sala de aula, aí no laboratório que vocês têm, seja agora, né? Se Deus quiser acabar logo esse negócio aí que eu não aguento mais, né? Dessa pandemia aí. A gente vai fazer um experimentozinho naquela bancada hidráulica e tem o registro disso, vocês vão ver que é bastante simples, mas basicamente ele funciona pela deformação, né? À medida que ele está pressionando o sistema, você vai ter uma escala com uma determinada calibração, e à medida que ele estiver pressionando, você vai ter aquela ampulhetazinha ali, né, se mexendo conforme a pressão a qual está submetido o seu sistema lá. Então, ele faz uma determinada deformação e com esses valores que já são calibrados para medir a pressão específica a qual está submetido, você vai ter o registro da pressão. É bem simples quando ele está aplicado, né? Em algum momento a gente vai ver ele em operação lá na sala. Bom, tem manômetro digital, basicamente ele já vai dar direto na tela os valores. Aí tem diversos exercícios, né? Eu tentei passar vários para vocês, para ver se ficava claro de entender. Então, se possível, responda lá os que tem. Quem tiver dúvida, me pergunta pelo WhatsApp. Que todo mundo que perguntou, eu saí respondendo, né? Então, quem tiver dúvida, é só perguntar ali pelo grupo ou diretamente para mim, que eu respondo facilmente. Vou adiantar aqui, porque tem um bocado de questão e eu quero ir direto para a última parte, né? Para dizer que viu tudo. Bom, o último assunto dessa área aí foi essa pressão hidrostática, né? Pressão em superfícies planas submersas. Foi aquela questão que eu falei para vocês lá. A pressão, ela vai se distribuir à medida que eu estou elevando a profundidade, né? Imagine que meu líquido está nessa posição e, à medida que eu vou tendo elevação de profundidade, eu vou ter pressões maiores. Minha pressão vai se elevando aqui, ó. Então, os vetores de pressão aqui vão ficando mais fortes. Por quê? Porque minha profundidade está aumentando. E a gente já viu que, pelo aquele princípio de Stevens, né? O que dá pressão em determinado ponto é o peso específico vezes a altura. À medida que a altura daqui está evoluindo com o tempo, eu estou aumentando, né? Quer dizer, com o tempo não, à medida que eu estou analisando a estrutura em diferentes alturas, à medida que a gente vai aprofundando, a gente vai ter pressões maiores à medida que a profundidade aumenta, né? Que eu esteja analisando. Beleza. Então, quando vocês estiverem estudando a comportas de determinado sistema, barramento, não sei se alguém de vocês teve a curiosidade de ver aquele vídeo de Brumadinho, né? Se vocês perceberem ali o ponto de rompimento, aí vocês vão ver que é tipo esse exercício que a gente estava estudando, né? Parecendo aquele ponto de atuação daquela força no centro de pressão de toda aquela estrutura que eles bolaram ali. É claro que aquele é um sistema diferente,
ele é um sistema de alteamento, né? De barragens a montante. Então, é como se fosse vários taludezinhos desse que ele foi fazendo no sistema. É um pouco diferente, mas vamos supor que a pressão que está sendo exercida vai ser em um ponto específico e é no centro de pressão de todo aquele talude, né? De toda aquela estrutura que foi projetada lá. Então, quem não viu, né? Se puder ver aí, é bem interessante identificar ele e comparar com o exercício, né? Para vocês verificarem, pô, aqui está acontecendo, agora está dando para ver a importância de saber onde está atuando essa força, né? Do nosso sistema. Bom, então, a pressão em superfícies planas, ela mistura todo o conteúdo da disciplina até aí. Vocês vão ver lá esse princípio de Stevin, Pascal, entre outras coisas, tudo junto numa coisa só, né? A gente sabe lá que pressão é igual a força sobre área, só que aí a gente quer saber a força. Se a gente sabe que pressão é igual a força sobre área, eu quero saber a força, é só eu passar a área multiplicando, né? Então, a gente vai ter o quê? Que a nossa força é igual a área vezes pressão. Então, a pressão, eu sei que é peso específico vezes altura. Força vai ser igual a peso específico vezes altura vezes a área. Então, é algo bem simples. E essa altura ao qual eu vou utilizar, como eu tenho essa distribuição das pressões, né? Nessa estrutura que eu esteja analisando, vamos supor que ela esteja assim inclinada, e eu vou ter essa distribuição de pressões em várias profundidades sendo maior, a força dela vai ser calculada com base em uma determinada coluna de água, né? Eu não